E agora, como prometido, vamos à notícia principal, galera, de hoje. Como eu prometi ontem, eu iria apurar melhor o caso envolvendo o seu Sebastião Ferreira, falecido Sebastião Ferreira, o Tião da Lavrinha, que infelizmente faleceu aí no final da semana passada. E tem uma história bem complicada por trás disso aí. A sobrinha dele, a Érica Duarte, enviou um comunicado à imprensa contando um resumo do que foi essa história aí. Ela afirma que ele foi levado para o hospital de Jimirim no dia 8, por volta das 5 da manhã, com dores abdominais, com vômito. Foi atendido e medicado pelo médico plantonista que o atendeu naquela data e por volta das 7 horas da manhã foi feita a troca do plantão. E a partir daí a coisa começou a complicar, porque o médico plantonista havia pedido uma tomografia. Essa tomografia demorou um bocado para ser feita, foi feita por volta das 11h15 da manhã. O resultado foi sair por volta das 4h20 da tarde. E aí se constou uma obstrução intestinal. E aí o que aconteceu? A, o caso foi colocado no chamado SUS Fácil. E ela havia chegado para acompanhar o tio, já que outros já estavam antes, saíram, ela começou a acompanhar o caso e começou a tentar essa transferência. O que aconteceu? O caso piorou. E aí começaram os problemas mais sérios ainda. Faltava equipamento, faltava apoio e também o que eles consideram um certo descaso por parte do médico plantonista. Aí, o que nós fizemos, gente? Nós fomos atrás, procuramos a Érica, entrevistamos a Érica via WhatsApp e ela nos contou essa história com detalhes. E você vai ouvir agora isso aqui. Confira. Érica, em primeiro lugar, os nossos sentimentos aí pela perda da família. Eu gostaria que você fizesse um resumo do que aconteceu naquela noite. Primeiro, o que aconteceu com o Sebastião? Ele passou mal? Ele já vinha reclamando? O que aconteceu? Foi de repente, vocês tiveram que correr com ele para o hospital? E a partir daí, o que aconteceu? Faz esse resumo aí e aí depois a gente aprofunda mais. Oi, Toninho, muito obrigada, viu? Em nome de toda a família, agradeço muito. Então, Toninho, ele por volta da 1 hora da manhã, ele começou com uma cólica abdominal muito forte, aí acordou passando mal, vomitou. Meu primo acordou, deu medicação para ele em casa, mas não resolveu. Aí era umas 4 horas da manhã, o meu primo saiu da roça, que ele mora na zona rural, né, no bairro Lavrinha, e ele saiu para trazer ele para o hospital de Poço Fundo, isso na madrugada de quarta para quinta. Então ele deu entrada no hospital de Poço Fundo às 5 horas da manhã, com muita dor abdominal e vômito. Foi medicado, logo em seguida o médico já pediu todos os exames, né? O médico que deu a entrada na internação dele foi o Dr. Sandro. O Dr. Sandro só no exame clínico ali falou pro meu primo que era caso cirúrgico, que ia pedir uma tomografia com urgência, porque era um caso grave, só pelo exame clínico ali, sabe? O médico já adiantou. Só que às 7 da manhã ele trocou de plantão, né? Trocou o plantonista do hospital nesse horário. Então foi virando aquele rolo. A tomografia dele, que era para ser feita com urgência, ele foi chamado, se eu não me engano, às 11h20, que está no prontuário dele, que ele foi encaminhado para a tomografia. Enquanto isso, ele foi fazendo os exames de urina, exames de sangue. O exame de urina deu alteração, ele estava com muito sangue na urina, visivelmente, urina muito vermelha, sabe? E acabou que a tomografia saiu o resultado, já era 4h30 e 5h30 que deram entrada para passar ele para transferência no SUS Fácil. Então, assim, só do período que ele deu entrada com quadro visivelmente grave, porque o próprio médico que deu entrada, como se diz, que fez os primeiros atendimentos, viu, né,
que era um caso mais grave, só do primeiro atendimento até o resultado da tomografia foram praticamente 12 horas ali no hospital. E depois disso, depois de sair esse resultado que colocou o Sebastião aí vamos dizer, na lista de espera e tudo mais, ele teve alguma piora e aí você começou a pedir ajuda e não tinha? Como é que foi isso? Então, Toninho, aí às 5 horas meu primo ligou para mim, que eu já tinha me oferecido para ficar com meu tio, e fiz a troca, né, para ele e minha tia poder sair, porque eles já tinham passado o dia todo, e eu subi para o hospital. Eu cheguei no hospital no mesmo horário que eles estavam jogando meu tio no SUSFAS para transferência, que tinha acabado de sair a tomografia. No que eu vi o resultado da tomografia e vi que realmente era grave, e já fazia um tempo que ele estava no hospital, eu já comecei ligar para o Amaral, liguei para o Melão, fui ligando para médicos para tentar transferência até particular, liguei para o Dr. Edivar de Alfenas, mas não consegui contato, fui ligando nos hospitais, aí eu consegui um contato na Santa Casa de Alfenas, o contato me pediu para tirar foto do susfácio dele, para tentar puxar, mas infelizmente a gente não conseguiu na Santa Casa, mas eu que fui ligando, ligando toda hora para todo mundo. Até então, ele estava do mesmo jeito, não tinha apresentado nem melhoras nem pioras, mas ele estava muito sonolento. Foi mais ou menos para a volta da meia-noite, ele me pediu água, ainda sentou na cama, tomou água e deitou. Passou uns 3 minutos, mais ou menos, ele começou a ficar um pouco ofegante. No que eu vi a diferença de respiração dele, eu corri para chamar a enfermeira, que até no caso era a Geise, que estava lá. Só que estava ela sozinha para atender todos os pacientes do PS. Tinha uma enfermeira para o plantão noturno. Aí a Geise estava na hora atendendo outro paciente, né, do pronto-socorro, que precisava de medicação, me pediu para colocar o oxímetro. Eu coloquei o oxímetro nele e vi que a saturação dele já estava em 79. Gritei a Geisa, na mesma hora ela já foi para ligar o oxigênio. Porém, não tinha máscara de oxigênio na sala de emergência, que ele estava na observação de frente com a sala de emergência, mas não tinha máscara. Então a Ellen da portaria teve que subir correndo lá em cima para conseguir uma máscara de oxigênio e descer. Nisso a Geisa já colocou ele no oxigênio, já pediu para chamar os meninos da ambulância para ajudar ela a transportar ele para a sala de emergência. Só que nisso tinha a doutora Kátia, que estava junto com a Luísa no plantão, mas não era responsável do plantão. Nesse horário, quem era o médico responsável de plantão era o doutor Aloísio. Ele não apareceu, e a Geise precisando saber o que iria ser feito, quanto de oxigênio iria colocar. E a doutora Kátia estava totalmente perdida, era o primeiro plantão dela, recém-formada, então imagina, né? E o doutor Aloísio estava, nesse horário, dentro do carro dele, lá fora na rua, e a Ellen foi chamar. Na correria de ir para a emergência e tudo mais, o Aloísio deve ter demorado uns 20 minutos para chegar. Na hora que ele chegou, eu já tinha desesperado por ver meu tio daquele jeito, e mesmo com a oxigênio a saturação não estava melhorando, eu mandei mensagem e liguei para o doutor Edmilson. Aí as meninas me falaram que ele estava de plantão na UTI do hospital. Eu subi correndo até a UTI para chamar ele. Ele me informou que ele não poderia descer, mas ele me daria todo o auxílio, que era para mim passando mensagem para ele, mas ele não podia descer sem o médico solicitar ele. No que eu desci, o tio tinha dado uma estabilizada, a saturação tinha melhorado um pouquinho, mas assim, ainda não estava estável. No que passou mais ou menos, acho que uns 5 minutos disso, a doutora Luísa voltou para o descanso e a doutora Kátia ficou lá em roda. A gente viu que a saturação tinha caído novamente, tinha ido para 70. Aí o doutor Edmilson, por mensagem, falou para mim que tinha que entubá-lo, porque ele não ia aguentar se não entubasse. A doutora Luísa voltou, né? Eu falei para ele olhou com uma cara de espanto, tipo, né? Aí eu falei assim, doutor, tem que entubar. Aí ele falou assim, mas vai ter que não sei o quê, não sei o que. Ela começou a dar desculpa, foi assim, então liga pro doutor Edmilson, o doutor Edmilson falou que pode descer, só que eu não posso solicitar. Quem tem que solicitar é um médico plantonista que tem que solicitar ajuda. Nisso a Luiz ligou para ele, já desceu, porque como ele já estava conversando comigo, ele já estava sabendo, né? E eu já tinha pedido para ele descer, mas ele falou que não podia. Nisso o doutor Edmilson chegou super rápido na sala de emergência e desceu com mais uma enfermeira da UTI junto, para ajudar ele. Chegou na sala de emergência, não tinha
os equipamentos necessários para fazer a intubação. A enfermeira teve que retornar, não sei se ela foi no bloco cirúrgico ou na UTI para buscar mais equipamentos. Nesse momento eu fiquei um pouco mais tranquila, porque pelo menos eu sabia que a gente tinha um profissional lá, né, que conseguiria fazer o que fosse possível para o meu tio, um profissional capacitado, né. Então ele conseguiu entubar meu tio, conseguiu estabilizá-lo, após isso ele subiu, voltou para a UTI novamente. Passado uns 15 minutos, mais ou menos, meu tio começou a baixar de novo a parte da saturação e a parte da pressão dele também caiu. A pressão foi para 5/3. Nesse momento, a gente já tinha conseguido contato. A doutora Kátia tinha o telefone de um médico do Alzira. Que é um cirurgião que estava de plantão aqui no Alzira, e me passou o telefone. A gente conseguiu falar com ele e ele aceitou o sulfato do meu tio. E ela, a doutora Kátia, ligou para o SAMU, me ajudou, né? Eu emprestei o telefone para ela, ela ligou para o SAMU, porque ela tinha que passar todos os dados para o SAMU vir buscá-lo. O SAMU aceitou na hora, foi rapidinho, chegaram lá em Poço Fundo. Só que nesse momento que a pressão dele foi em 5/3, eu tive que mandar mensagem novamente pro doutor Admilson, né, para aumentar, ele pediu para aumentar a medicação, né, e a Geise, enfermeira, foi seguindo as orientações do doutor Admilson, porque o doutor Aloysio, nesse momento, estava no quarto de novo, repousando. E a doutora Kátia ficou lá junto com a gente, mas como ela não, assim, em todo momento muito nervosa, você via que ela estava bem perdida, ela não sabia muito o que fazer, tudo, ela tinha que perguntar para a Luísa, então, assim, ela não conseguiu estabilizar meu tio, ela não conseguiu ajudar, né? E aí, nisso, o doutor Edmilson passou para melhorar, arrumar as doses das medicações, a pressão subiu um pouco. Mas no que o SAMU chegou, o meu tio não estava estabilizado. Então, o SAMU não podia fazer a transferência dele para o Alzira Velano, para onde tinha conseguido a vaga. Aí foi nessa hora que eu desesperei. E até na hora, tadinha, a Leninha, secretária de saúde, estava lá no hospital, porque a mãe dela havia acabado de vir a óbito, né? A família estava toda lá na porta. Eu desesperei sem saber o que eu fazia. E foi no momento que me indicaram a chamar a polícia e fazer um BO, né? Porque se o SAMU saísse de lá, meu tio não tinha chances nenhuma de sobreviver. Então, o SAMU chegou, eu chamei a polícia, voltei para conversar com o SAMU, expliquei toda a situação, que o médico que tinha dado todo o auxílio tinha sido o médico da UTI, mas ele não pôde assumir o caso porque ele estava em plantão na UTI, né? Ele não podia descer. Os médicos do SAMU, acho que viram todo o descaso, porque chegaram lá, não encontraram nem o médico responsável, né, pelo plantão. Eles ficaram quase 2 horas para conseguir estabilizar o meu tio, para fazer o transporte. Porque, graças a Deus, eles não vieram sem fazer a transferência. Eles falaram para mim que eles iam esperar o paciente estabilizar e depois voltava para buscar. Mas no que eu expliquei a situação, eles ficaram, estabilizaram o meu tio, eles, dentro da emergência do hospital, que estabilizaram. E graças a Deus conseguiram fazer o transporte. Só que, infelizmente, já tinha passado muito da hora, que nisso que o SAMU chegou era 12h20 da manhã. E o SAMU conseguiu sair aí da cidade, já era mais de 4 horas. A gente chegou aqui em Alfenas, já era umas 4h30, 4h40 mais ou menos. Então já estava fazendo praticamente 24 horas que ele tinha dado entrada, né? Já era um tempo, já tinha passado um tempo assim crucial para o problema que ele tinha, né? Que a gente sabe que obstrução intestinal é uma coisa difícil, é uma coisa grave, mas se socorrido a tempo, tem chance, né? A gente já teve vários casos que, graças a Deus, as pessoas estão bem, né? Mas o tempo é tudo, né? Para quando é esse tipo de diagnóstico. Então, assim, o pessoal do SAMU foi muito importante, porque se eles não chegassem para estabilizar, o meu tio não tinha saído aí de Poço Fundo. Eu sei bem como é isso, viu? Porque eu passei por uma situação semelhante, mas graças a Deus, nesse mesmo hospital, a médica que me atendeu foi muito solícita, muito rápida, e hoje estou aqui com algumas sequelas, mas estou bem. Um negócio bem complicado essa questão mesmo. E olha a gravidade, né? Seu tio foi a óbito por conta desse problema, né? Eu escapei, como muitos outros, mas seu tio foi a óbito. Agora tem dois fatores aqui, Érica, que eu gostaria que você esclarecesse. O primeiro, você disse que os exames, só para fazer os exames, demoraram aí em torno de 12 horas no total, né? Porque
fez, só após os exames é que colocou no SUS fácil, mas isso aí levou em média umas 12 horas. Vocês chegaram a cobrar mais agilidade disso? Quais foram a informação que deram para essa demora? E ele estava ainda na observação, né, durante a espera desse exame. E segundo, você disse que o médico de plantão estava descansando, saiu do quartinho, voltou para o quartinho para descansar. Vocês chegaram a tentar acioná-lo novamente, avisando, doutor, a gente precisa estabilizar o paciente. Que tipo de resposta vocês tiveram dele? Sim, Toninho, o meu tio ele ficou na observação, né, o tempo todo. Na parte durante o dia, minha tia, que estava com ele, a esposa dele, ela falou que toda hora ela ia perguntar a respeito dos exames, né? Os de sangue colheu às 6:30 da manhã. O que foi demorado foi a tomografia, que foi o que demorou mais. Mas toda vez que cobrava, eu falava que estava aguardando o laudo, que o laudo só chegou, se eu não me engano, no prontuário tá às 4:30, mas foi passado para a família, já era umas 5 horas a hora que o laudo foi passado. E já solicitando, né, que era umas 5:30 a hora que foi solicitado o SUS Fácil. E sim, a todo momento, quando precisava, as enfermeiras pediam, né, para solicitar o médico. Tanto que a hora que o SAMU conseguiu estabilizar o tio, né, isso após o SAMU ter chegado, eles precisaram falar com o médico, o SAMU teve que ir lá na porta do quartinho do médico, bater na porta para chamar. O próprio cara do SAMU foi chamar o médico, porque enquanto o SAMU teve lá também, tempo algum, ele ficou acompanhando o procedimento do SAMU. Ele saiu da sala e deixou o SAMU lá. Ele ficou um tempo ali no corredor tentando conversar comigo, porque eu já tinha chamado a polícia, né? Mas enquanto o SAMU estava estabilizando, ele voltou pro quartinho e o SAMU teve que ir lá no quartinho chamar ele, porque eles precisavam falar com o médico responsável a respeito da transferência do risco, que era muito alto. Porque o SAMU falou que iria transferir, mas se caso o paciente viesse a óbito durante o caminho, eles iriam retornar com o paciente e o hospital daria procedimento nos documentos que precisaria do óbito, né? Então ele teve que ir lá chamar para falar isso com o médico para o médico concordar para eles poderem fazer a transferência depois do meu tio estabilizado. Pois bem, Érica, seguindo aqui, esse tempo todo, você disse, por exemplo, foram 24 horas para conseguir, depois dessa estabilização do SAMU, inclusive, levar o seu tio para transferência definitiva. O que, claro, a gente sabe que tem essa questão do tal do SUS fácil, que eu sempre falo que SUS fácil não é tão fácil assim, é mais SUS difícil do que SUS fácil. Mas, dentro disso tudo aí, você acredita que se houvesse um trabalho mais efetivo, principalmente por parte do médico plantonista, ou ainda um maior esforço por parte de algum profissional, não, eu não sei dizer qual seria esse profissional do próprio hospital, para conseguir essa transferência em tempo mais rápido, um tempo hábil para ser levado para Alfenas, você acredita que o seu tio estaria vivo? Olha, Toninho, realmente é difícil, sabe? É que nem a gente fala, a gente fica pensando, e se, né? E se tivesse acontecido muita coisa? A gente tá tentando pensar que chegou o momento dele, né, pra gente conseguir seguir em frente, mas creio que sim. As chances dele seriam bem maiores, sim. E a gente sabe, infelizmente, que hoje, se a gente tiver uma cunha em algum lugar, tudo se resolve mais rápido. E como os médicos se conhecem, os hospitais se conhecem, do mesmo jeito que a gente ligou para o doutor Igor no Alzira Velano e ele puxou a vaga mais rápido, eu creio que se algum dos profissionais tivessem ligado em algum dos hospitais, tentado falar com alguns conhecidos, porque nas profissões eles se conhecem, né? Eu creio que teria conseguido sim. Porque a nossa família mesmo já passou por uma situação, minha filhada mesmo uma vez teve uma queda, quebrou o crânio em 2 lugares e em 15 minutos a transferência dela saiu. Então a gente sabe que tem vezes que acontecem agilidade, você mesmo falou do seu caso, que foi mais ágil. Eu acho que nessa questão fica a parte do querer. Se você quiser e você tentar, sempre o negócio faz acontecer, né? Então eu acho que sim.
Eu acho que se tivesse tido mais agilidade, tivesse tido ligações atrás de médicos, tivesse chamado o cirurgião, que tinha um cirurgião no hospital o dia todo. O Dr. Jonas estava ali no hospital o dia todo, né, operando. Se ele tivesse passado por uma avaliação, né, do cirurgião, eu creio que teria resolvido mais rápido, sim. Agora, para a gente conformar, a gente tem que pensar que tinha chegado a hora dele, que Deus quis ele do seu lado, né? Mas eu acho que ele tinha chance, sim. Por mais que era muito grave, né? É uma coisa muito grave, mas tinha chance dele conseguir, sim, se tivesse sido mais ágil esse atendimento, né? Para encerrar a nossa entrevista aqui, Érica, e para você poder seguir no seu dia a dia, de boa, bem como a sua família, eu gostaria que você me explicasse o seguinte: a família vai tomar alguma providência após ter feito o boletim de ocorrência? Vai prosseguir com alguma denúncia rumo ao Ministério Público, por exemplo? Ou seja, buscar mais explicações ou buscar alguma reparação com relação a esse caso? Então, Toninho, como pegou tudo muito de surpresa, que nem a gente falou, a família tem sim, né? Tanto que eu falei que essa decisão vai ser tomada pelo meu primo, né? E minha tia, que era filho e a esposa, né? Porque tem que ser uma decisão deles. Mas como tem muita coisa, pegou de surpresa, tem muita coisa para eles mexerem, muito papel, por causa de inventário e tudo que tem data, né? Eles não estão com muito cabeça para isso, mas eles querem sim. Eles não querem, não é por dinheiro, não é por nada, não. É para nenhuma família mais passar por isso. Porque nada vai trazer a vida do meu tio de volta, mas é para outras famílias não passarem pelo mesmo que a gente passou, porque é muito triste. É um descaso, né, total. Então a gente quer, não sabemos se vamos conseguir agora, né? Porque está numa fase muito difícil. Hoje que a gente vai começar a conseguir dar entrada, porque devido ao feriado, né? Hoje que a gente vai começar a mexer nas papeladas. Então, é uma coisa muito difícil, é muita burocracia, como todo mundo sabe, né? Mas a gente tem sim, a gente tem a intenção de dar para frente com isso, para que se tenha mais responsabilidade, né? Para, como eu já disse antes, para mais ninguém passar por isso. Porque é um momento que a gente assim não deseja para ninguém, né? A gente quer que todo mundo tenha mais responsabilidade, né? Que se foi uma profissão, se você tá ali porque você quis, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é o seu serviço bem feito, né? É a sua prestação de serviço ser uma prestação de serviço bem feita. Ainda mais no hospital, onde o que aconteceu é inadmissível. Um hospital não ter uma sala, né? Porque não foi ali, o plantonista também deixou muito a desejar, mas o hospital também em si, né? Uma sala de emergência que não tinha uma máscara de oxigênio, que não tinha um material de intubação preparado. Por mais que tivessem tido outras emergências, mas uma sala de emergência, todo mundo sabe que assim que tem uma emergência, a primeira coisa a ser feita é repor a sala, né? É deixar ela preparada, porque o nome mesmo já diz emergência, né? A gente não sabe a que hora vai precisar. Então, a gente quer sim, vamos fazer o possível para conseguir aí. Por mais que a gente sabe que as leis do Brasil é muito difícil, né? Mas é que nem a gente fala, se a lei do homem não der, a lei divina e de Deus, com certeza há de fazer alguma coisa num caso desse, né? Pois bem, pessoal, vamos aí às partes envolvidas. Eu entrei em contato com o Hospital de Jimirim, falei com o Rodrigo, atual provedor do hospital, atual provedor da instituição, e o Rodrigo me passou a seguinte informação, de que haverá agora à tarde uma reunião sobre esse caso no hospital. Vai envolver profissionais do hospital, a diretoria do hospital, a provedoria do hospital, também membros do poder público municipal estarão lá para tratar desse assunto. E uma nota sobre esse caso será divulgada ainda hoje, provavelmente por volta das 18 horas. Eu solicitei que essa nota nos fosse enviada e assim que essa nota chegar, nós passaremos aqui ou em plantão ou amanhã no nosso informativo
com o executivo ou pouco antes do informativo com o executivo. Aproveitarei também amanhã para ouvir o nosso prefeito sobre esse tema aí, com toda certeza, porque muita gente vai fazer perguntas, certo? Quanto ao médico plantonista, não consegui contato, não consegui encontrar sequer um número para contato com ele. Por isso mesmo, já aviso aqui, como foi citado o nome dele aqui, o espaço está aberto para ele se pronunciar se ele assim quiser. Aqui, o espaço é aberto para um contraditório, seja para uma justificativa, seja para uma negativa das afirmações feitas, o espaço está aberto sim. Pode entrar em contato conosco. Se quiser entrar em contato comigo direto, 99207-0828. 99207-0828. E agora, dando também o meu pitaco. Como eu já citei, gente, eu passei por isso que o nosso querido Tião da Lavrinha passou. Só que no meu caso, o atendimento foi altamente efetivo. Eu fui atendido por 2 médicos. E os 2 médicos, no caso um médico e uma médica, foram altamente solícitos. No primeiro me medicou, mas eu não, por culpa minha, eu não passei totalmente todos os sintomas que eu estava sentindo. Voltei para casa. Voltei ao hospital. E aí fui atendido por uma médica altamente solícita, que imediatamente identificou o problema e já nesse momento me colocou para vaga do SUS Fácil. Como já sabia que ia demorar, me colocou na chamada vaga zero. Sabe o que é isso? Bota na ambulância e leva para o hospital referência. No caso era Alzira Velano também. Chegando lá, direto enviado já como caso cirúrgico, fui atendido prontamente e tudo que eu passei, que poderia ter me levado à morte, eu consegui superar. Aí depois disso vieram alguns probleminhas que eu tive que enfrentar, mas estou bem, estou aqui. Volta e meia tenho que voltar ao hospital, mas estou aqui. E muitas vezes que eu chego no hospital sou muito bem atendido. Já teve outras oportunidades que nem tanto. Por isso, o que a Érica fala, eu concordo com ela em gênero, número e grau. É importante tomar providências para que outras pessoas não passem pelo que eles passaram. Mas também é importante não misturar as coisas. Muita gente falando coisas sem conhecimento de causa. Como, por exemplo, culpando a regionalização do hospital ou o fato dele ter se tornado uma referência regional como, vamos dizer, a responsabilidade por tudo isso que aconteceu. Não tem nada a ver. O que tem a ver é que o nosso pronto atendimento realmente precisa de maiores cuidados e isso é uma responsabilidade do hospital. O Hospital de Jimirim é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que tem o apoio do poder público. O mínimo que se espera é que se devolva, vamos dizer, em troca desse apoio, um bom atendimento para toda a população, independente do caso. Já teve gente que veio me falar que só fui bem atendido porque eu sou repórter. Não, gente, eu não acredito nisso. Não acredito nisso mesmo. Eu fui atendido porque fui bem atendido. E pronto. Agora, há casos que a gente precisa apurar melhor. Precisa responsabilizar quem precisa ser responsabilizado. Precisa individualizar essa responsabilidade. Se for preciso punir, punir. E se for preciso melhorar, melhorar. E a gente sabe que precisa melhorar e melhorar muito. Então o que a gente precisa mesmo aqui é apoiar a busca por essas melhorias. Mas jamais, jamais jogar as coisas para debaixo do tapete. Só se resolve problema quando a gente coloca o problema às claras. Não quando a gente finge que não tem problema ou que o problema é de menor importância. Menor importância para quem?
para quem perdeu um ente querido? Não tem como dizer que um problema desse é de menor importância para quem agora sofre com a perda de alguém e ainda com aquela crença de que poderia ter sido diferente. Como disse a Érica, e se? E se tivesse sido mais rápido? Como foi no meu caso? Se tivesse jogado numa vaga zero, como foi no meu caso? Se tivesse chamado o SAMU mais cedo, como foi no meu caso? Eu tenho certeza que esse caso teria terminado de forma diferente. Nós tivemos aqui em Poço Fundo, inclusive, médicos que tiveram o mesmo problema e rapidamente foram atendidos e tiveram resolvido o problema. Será que é porque é médico? Ou porque a pessoa que atendeu esse profissional tratou ele como um ser humano que precisava de uma ação urgente? É isso que a gente tem que levar em consideração. O nosso hospital de fato é uma referência, merecidamente. Olha, houve uma luta grande para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem percebido que algumas coisas precisam ser melhoradas e as pessoas que procuram alguns tipos de atendimentos no hospital precisam ser mais respeitadas. Eu fico por aqui.